Vamos, por favor, fechar os olhos. Mais uma chance da gente lembrar do divino, na nossa respiração, nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, e presente aqui, reunido no meio de nós. Nosso próprio amado Jesus disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles. Essa é a meta das nossas vidas, perceber essa presença. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Will thou come, just for once come to me? Will thou come, just for once come to me? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I will search thee night and day. Night and day, I will search thee night and day. Of my heart, open wide I keep for thee. Ó Deus, a porta do meu coração está aberta a ti. Virás tu? Venha, por favor, pelo menos uma vez. Será que meus dias se passarão sem que eu te veja, ó meu Senhor? Dia e noite, eu vou te buscar sem cessar. Que esse seja o nosso mantra. Que as bênçãos de Deus e de Cristo, nesse dia lindo, especial, auspicioso, e de todos os mestres estejam presentes nas nossas vidas, nos nossos corações. E que essa celebração de Páscoa seja uma celebração eterna. Eu me inclino a todos vocês. Amém. Bom dia a todos. Hoje é mais um dia especial, dentro desse momento de celebração que a gente vem passando, lembrando da presença de Cristo, de vários ângulos, de várias maneiras. E hoje é um dia, geralmente, que traz muita alegria para todos. O dia da ressurreição. O dia no qual Cristo mostrou que ele não era só uma carne, mas ele era um com o divino. E os ferimentos da carne não poderiam afetar realmente ele, quem ele era. Alegria para todos nós. E agora, como a gente falou ontem, do sofrimento dos apóstolos naquele dia de espera e de angústia. E agora, uma outra perspectiva. O mestre deles está de volta. O mestre deles não morreu. O mestre deles realmente era tudo aquilo que ele falou e pregou. Mas agora não é mais só uma crença. Agora se tornou uma experiência no coração deles. E quando isso se tornou como experiência, não existe mais dúvida, não existe mais insegurança, não existe mais sofrimento. Tudo isso foi incinerado depois dessa realização deles, de quem realmente era Cristo, de quem era o Mestre. De uma teoria, de um acreditar nesse domingo, uma experiência na vida de cada um. E a gente pode ver o que aconteceu a partir desse dia.
Eles começaram a pregar e falar em várias línguas. Eles já não tinham mais medo da perseguição, da crucificação, da tortura ou de falar a verdade. Eles saíram curando, eles saíram ressuscitando, eles saíram expandindo e espalhando o amor de Cristo, agora como se fossem o próprio Cristo, em toda parte. Será que a gente pode trazer? O que será que a gente pode abraçar e colocar nas nossas vidas com esse momento tão maravilhoso? Pensem numa coisa. Eu estou refletindo algo que eu sinto na minha vida e que eu refleti. Esse é um dia que traz muita felicidade para todos nós. E por que será que a gente se sente feliz com esse momento? Muito provavelmente porque é uma prova de que existe algo além dessa carne, além dessa vida, que existe algo além da morte. E é esse algo que a gente está buscando. Sentir a possibilidade dessa verdade mais próxima de nós, ao ouvir, ao escutar os depoimentos nesse momento, traz um alento para os nossos corações. É possível. Existe. Não é uma lenda. É isso que eu quero. É essa experiência que os discípulos tiveram hoje que eu preciso no meu coração. Então, essa mensagem, essa passagem, essa vida de Jesus, que aconteceu há 2000 anos atrás, traz esse alento e um pouco mais de convicção dentro de nós que existe, é verdade, ele existe. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta para cada um de vocês, e não para tirar a alegria do dia de hoje. Mas será que essa experiência, essa alegria em nós é completa e plena? Não. Ela vem também. Eu estou falando isso por mim, se não for para vocês, desconsiderem. Mas ela vem junto também com uma certa nostalgia. Eu leio, eu me inspiro. Eu escuto, eu me inspiro. Mas eu não estava lá. Eu não vi Jesus. Eu não senti isso como os apóstolos sentiram. Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda tenho insegurança e incerteza. Então, é uma felicidade. É um reavivar da nossa chama. Mas ela ainda não é plena. Ela ainda foi lá e eu estou aqui. Puxa, eu gostaria tanto de estar lá. Eu gostaria tanto de ter realmente essa experiência. Então, mesmo ela sendo algo transformador para nós nessa data, ela ainda é uma experiência ou ela ainda é algo que vem para nós de segunda mão. E o que isso quer dizer? Que esses dias devem servir, esse dia deve servir para trazer primeiro essa convicção. Ele está. Não foram só palavras que ele pregou durante os 2 anos e pouco do magistério dele, do ministério dele. Não são só palavras que os mestres nos falam. É a verdade. Existe essa existência, além desse corpo físico. Existe essa experiência da consciência da expansão de Cristo e ela habita no meu coração. E eu preciso dela. Eu preciso não só escutar, eu preciso não só me inspirar nesse dia de Páscoa, mas eu preciso senti-la. E essa deveria ser a meta da nossa existência. E lembra, isso não foi só para os apóstolos. Alguns anos atrás, quando Paramahansa Yogananda estava aqui entre nós, no Natal ele começava a meditar com centenas e centenas de pessoas juntos, e Jesus aparecia para ele. Ele perdia completamente o estado dele de ser humano, de consciência física, e ele começava a dialogar com Jesus e orar diretamente para Jesus. E isso inundava o coração de todas as pessoas que estavam presentes com um amor divino indescritível. Ainda assim é uma experiência de segunda mão. Yogananda Ji estava tendo a experiência direta, mas os outros estavam recebendo o amor que derivava desse contato com Jesus e ele. É verdade, é uma realidade nas nossas vidas. E por que a gente se alegra nesses dias? Porque dentro de nós, essa chama do divino, ela está acesa. E ela jamais se apaga. Só que ela fica quase soterrada pela nossa extroversão, pelos nossos desejos, pelo nosso viver
de uma maneira incorreta, ou se desviando da meta. Mas a nossa chama está lá. Mais intensa ou menos intensa, no coração de cada um ela está. E toda vez que a gente tem acesso a essa verdade de novo, com o estímulo externo, essa chama se acende um pouco mais. Quando a gente faz satsanga, quando a gente fala sobre a verdade, quando a gente lê as escrituras, a nossa chama lá dentro acende um pouquinho mais. E isso traz a gente um pouco mais de energia, de inspiração para buscar isso. Mas quando a gente passa por esse domingo de Páscoa, onde o cerne principal é a ressurreição, é a vida real de Cristo, é a experiência dos apóstolos, a nossa chama dentro de nós acende muito mais forte e fala, é isso, eu sou isso, eu preciso disso. E é por isso que isso alegra a gente. E é por isso que hoje a gente está com uma experiência mais forte e vibrando mais forte nesse dia. É por isso que a nossa felicidade provavelmente nesse dia está mais vibrante. Porque a nossa chamazinha lá dentro está mais próxima dessa verdade, está mais conectada com essa verdade. E qual é a mensagem para todos nós nesse dia? Que eu não devo me contentar só com a experiência dos apóstolos e de Cristo há 2000 anos atrás, mas que eu deva colocar como uma meta, como objetivo da minha vida, que cada um dos meus dias, que cada um dos meus momentos da minha vida seja para aumentar essa chamazinha minha da verdade, de Deus dentro de mim. Que cada instante seja para eu me aproximar dessa realidade que existe em mim. Eu fico feliz mais no dia de hoje com a ressurreição de Cristo, porque a minha essência é a mesma daquela que se mostrou viva depois que ele foi crucificado. É um. Era eu que estava lá. Era eu que estava também no coração dos apóstolos, dos discípulos, e essa experiência de plenitude. E é isso que eu preciso sentir. Então, que minha experiência, que o meu viver, seja sempre baseado nessa meta clara na minha frente. Eu preciso sentir essa ressurreição em mim. Eu tenho os estímulos externos, eu tenho o incentivo das escrituras, da vida de Cristo, da experiência dos apóstolos e tantos mestres. Mas agora eu preciso disso em mim. E é isso que Jesus pregou durante toda a sua vida, e é isso que Jesus exemplificou nos últimos momentos da vida dele através da própria vida. E é isso que eu preciso trazer. Então, hoje, para nós, esse momento tem que servir como uma grande inspiração para a gente trazer essa experiência para cada um dos nossos dias. Esse objetivo vibrante. Cada vez que eu me lembrar dessa meta, eu nasci para ter essa experiência da ressurreição em mim. A ressurreição significa essa chama de Cristo em mim vai tomar conta da minha vida inteira. E eu não vou mais sentir que ele está separado. E eu não vou mais ter que esperar o domingo de Páscoa para sentir essa vida. E olha que coisa maravilhosa, que era um outro pensamento que veio na minha cabeça. Muitos de nós falam, eu não sou digno disso. O meu ego é muito grande. Eu fiz coisas muito erradas. Não é para mim. Hoje é um dia também da gente pegar todos esses pensamentos nocivos, amassar e jogar num cesto de lixo. Vamos olhar um pouquinho quem Jesus escolheu para ter essa experiência na vida dele. Ele escolheu um pescador que era quase que iletrado, devia ser um bruto, que não tinha conhecimento nenhum de escrituras. E eu não sei se ele tinha essa espiritualidade aflorada, e muito provavelmente não. Quem mais ele escolheu? Ele escolheu uma mulher que cometia adultério, de caráter duvidoso. Ele escolheu um cobrador de impostos, que era considerado como uma pessoa desonesta que sempre roubava os outros. Ele escolheu alguém da alta sociedade, que tinha poder, tinha ego, tinha vaidade, e que não somente isso, mas ele perseguia, maltratava todos os cristãos e apoiava a execução de todos eles. E assim por diante. Olha o bando que ele escolheu para se revelar de verdade. Olha o bando que ele escolheu para que fossem seus agora representantes e trouxessem
a mensagem dele para o mundo inteiro, por milhares e milhares de anos a vir pela frente. Pensem nesse bando. Eu falo bando para a gente realmente pensar nisso. E pensem em nós. Será que quando ele escolheu cada um dessas pessoas tão distintas e cheio de negatividades, cheio de características indesejáveis, será que quando ele escolheu essas pessoas também não foi a dedo para que depois de muito e muito tempo a gente pudesse analisar e falar assim, eles receberam, porque eu não posso? Será que não é para mim também? Será que ele não estava falando que não coloquem distinção, não se coloquem para cima ou para baixo pelo estado que vocês se encontram agora ou quem vocês são agora? Vocês nasceram para isso e essa essência divina existe em todos e tem que e deve ser explorada. Esqueçam a casca e olhem para dentro e vocês vão ter essa experiência. Então, a lição de hoje deveria ser: cada momento da minha vida eu devo viver aumentando essa chama do divino que está me chamando lá dentro. Eu tenho que aumentar esse meu desejo pela experiência da ressurreição da alma, de Cristo em mim e mais nada. Isso não quer dizer abrir mão de nada. Isso não quer dizer sacrificar a minha maneira de viver. Mas significa colocar essa chavinha no on. Eu vou acender essa chama cada dia. No final de cada dia eu tenho que me perguntar: eu estou com mais sede, mais desejo por essa vontade de Deus? Eu estou mais plenamente convicto de que isso é a razão do meu existir, de que isso é verdade? De que Deus, de Cristo, está aqui, agora, na minha frente, dentro de mim e em toda parte, mas eu ainda não percebo? Isso tem que me trazer um desespero. Isso tem que me trazer uma angústia até. Não é possível que isso é a verdade do existir, mas eu ainda não sinto. Como aquela canção que eu cantei do Yogananda, meus dias vão se passar, ó Deus, sem que eu te veja, sem que eu te perceba. Eu tenho que aumentar esse desejo. Muitas pessoas falam, mas desejo não é ruim? E desejo por Deus? Desejo por Deus não é esses desejos mundanos. O desejo por Deus é o desejo que vai incinerar todos os outros desejos. Eu lembrei agora de uma história de um discípulo que chegou até Paramahansa Yogananda, que era um mestre iluminado, e ele falou: mestre, eu quero a realização em Deus, você pode me dar? Posso. Amanhã você me encontra cedinho no rio, nós vamos nos banhar e eu vou te dar a realização divina. Ele não conseguiu nem dormir. Chegou lá no dia seguinte, os dois, aí o mestre falou: vamos entrar na água agora. E agora mergulha para se banhar. E quando ele mergulhou, o Ramakrishna enfiou a mão na cabeça dele e segurou ele lá embaixo. E aí o discípulo falou: a qualquer hora vai chegar a minha realização. Só que antes da realização veio o quê? A falta de ar. E ele começou a ficar desesperado e o mestre não tirava a mão da cabeça dele. Até que chegou um momento, ele ficou angustiado, ele sentiu que ia morrer e tirou a mão do mestre e saiu da água desesperado, sem ar. E ele falou: você ia me matar? Eu pensei que você fosse me dar a realização. E ele falou assim: filho, eu posso dar a realização, mas primeiro você tem que sentir vontade pela realização. Ele falou: não entendi. O que você sentiu quando você estava embaixo d'água, depois de um tempo? Eu senti que eu ia morrer, que eu estava sufocando e eu não tinha nem mais um segundo se eu não levantasse. E aí Ramakrishna Rui falou assim: quando a sua vontade por Deus for igual, comparável a essa vontade que você teve de respirar, sentindo que se eu ficar mais um segundo sem Deus, eu vou morrer sufocado. Instantaneamente, a realização, essa ressurreição vai acontecer nas suas vidas. E é por isso que a gente precisa alimentar, porque ela não está ainda com essa intensidade nos nossos corações. Então, a gente tem que manter essa meta clara. Eu nasci para realizar e para me conectar com Deus. Eu nasci para ter a experiência dessa ressurreição em mim. E eu vou alimentá-la em cada momento da minha vida. E se essa meta estiver cada vez mais vibrante, as minhas ações vão se tornar mais divinas. O meu falar, o meu reagir
O meu responder e o meu viver e me relacionar com o mundo vai começar naturalmente a se tornar mais divino. Não importa se é trabalhando, se é namorando, se é com meu filho, com meu neto, se é ganhando dinheiro ou se é dando bronca em alguém. Se eu lembrar que eu só vivo para essa meta, eu vou fazer tudo de uma maneira mais divina. E aí, naturalmente, eu vou ter mais perdão. Naturalmente, minhas palavras vão ser mais dóceis. Naturalmente, as minhas relações vão melhorar, aumentando essa conexão, essa meta. Eu não deveria me contentar com migalhas. Ah, eles perceberam Deus. Ah, aquele é realizado. Ah, esse é um santo. Não. Eu nasci para isso e eu não vou me contentar com menos do que isso. Uma vez, na minha iniciação de Brahmachari, de branco para amarelo, isso veio também na minha cabeça enquanto eu estava pensando nesse dia de hoje. A gente tinha uma conversa pessoal com o Guruji. E aí eu fui lá com ele conversar, e ele olhou para mim e falou: "Você tem alguma coisa para perguntar?" Eu falei: "Não." E aí ele falou para mim: "A maior parte do tempo eu estou feliz com você." Ele falou com alegria, mas você tem que mudar isso, 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 isso. Falou algumas coisas que eu deveria mudar. Isso você precisa mudar. E aí ele continuou com um sorriso, como se fosse uma boa notícia. Deveria ser. Mas aquilo não me trouxe uma convicção, uma alegria plena. Falei, como assim? A maior parte do tempo eu tô feliz. Eu estava pensando só dentro de mim. Mas aí, naturalmente, saiu da minha boca. A gente estava em silêncio. Naturalmente saiu. Falei, Baba, eu não quero a maior parte do tempo te fazer feliz. Eu quero que você seja feliz comigo o tempo inteiro. Saiu num tom até um pouco enérgico. Eu não pensei para falar isso. E sem pensar também na reação que ele ia dar. E aí ele abriu um sorriso desse tamanho e falou assim, tenta. Sorrindo, me desafiando, tente. E acabou nossa conversa, eu fui embora. Claro que aquilo lá ficou vibrante na minha cabeça e foi um desafio que ele me deu, falando, é possível. E é claro também que chegou no dia seguinte, a primeira vez que eu o vi, eu fui lá e fui me curvar, e era exatamente uma coisa que ele tinha me falado para eu não fazer. Ou seja, minha primeira tentativa eu já levei uma direita e esquerda. Mas eu continuo tentando. Essa é a minha razão de existir também. A gente não deve se contentar com menos do que a perfeição, porque a gente existe para isso. Sejam perfeitos assim como o vosso Pai do céu é perfeito. Jesus falou, vocês são perfeitos como Ele. Se esforcem para isso e não aceitem menos do que isso. Quando vocês se acharem indignos dessa possibilidade, lembrem dos apóstolos. Será que eles também não eram indignos? E será que eles não receberam? E o porquê? Pela vontade. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que estava morando nos Estados Unidos. E ele estava contando que a filhinha dele foi para uma aula de Sunday class, de catecismo. E aí ela voltou com uma pulseirinha. E nessa pulseirinha estava WWJD. E aí ele falou, filha, o que é isso? E ela falou assim, é para eu me lembrar. Lembrar do quê? E aí essas palavras, o W é what would, o J é Jesus, e D é do what would Jesus do? Então, essa menininha tinha uns 5, 6 anos, talvez. Mas era um lembrete, uma fitinha que lembrava o que Jesus faria. Em cada momento, olha para a pulseirinha, como Jesus responderia a essa pessoa? Como Jesus reagiria com essa situação? Como Jesus resolveria esse problema? Como Jesus se relacionaria com essa pessoa? What would Jesus do? Isso deveria ser também a nossa pulseirinha. Como Jesus faria nesse momento? Como meu mestre responderia? Como meu mestre se comportaria? Vibrando a nossa meta. Eu preciso ser igual a ele. Eu nasci para ter a mesma experiência. Eu nasci para sentir eu sou um com meu Pai. Em cada instante, em cada momento, se eu lembrar dessa meta, eu já estou nela. Lahiri Mahashaya disse, na vida,
toda vez que você lembrar-se da sua meta divina, você já está nela. É possível ou não? E a resposta é: é aplicável, é prático, porque é a minha própria essência. Nunca se contente em menos do que isso. Que a gente viva, que a gente respira para ter essa experiência. Porque é o que o nosso coração está pedindo. Essa chama precisa ser alimentada. E a teoria, a discussão e essa tentativa consciente de viver dessa maneira no dia a dia vai aumentando a nossa chama e vai dar mais vontade para a gente meditar e ter a experiência. Se a gente se contentar com qualquer coisa menos do que isso no nosso viver, nós somos mendigos, não somos filhos de Deus. E nenhum de nós é mendigo, nós somos os filhos do Rei. E a gente precisa reconquistar isso, é a nossa herança divina. Antes de eu encerrar, eu também recebi, acho que no ano passado, na Páscoa, uma imagem que marcou, que me deixou também refletir. Esses são Pedro e João. E sabe o que é esse olhar de angústia e de aflição e de desespero? Eles receberam a notícia que Jesus tinha ressuscitado. E eles estão correndo numa mistura de desespero para vê-lo, de felicidade sem explicação, de emoção e de tudo, para ver o mestre dele que tinha voltado, para sentir e para ter a experiência prática, para realmente ver. Por que eu estou compartilhando com vocês? Porque a gente deveria sentir isso no nosso coração em cada instante. Ele ressuscitou e ele existe, ele está aqui. E é essa angústia e essa ânsia que é expressada nesses dois rostos que eu deveria ter ao fazer cada coisa do meu dia. É ele, eu vou descobri-lo, ele está me esperando. Será que ele realmente vai se revelar para mim agora? Eu vou fazer minha parte. Eu vou buscar. Então, eu deveria ter essa sede, esse desejo cada vez mais forte em cada momento do meu dia, não só quando eu estiver celebrando a Páscoa, não só quando eu estiver reunido com o meu mestre, não só quando eu estiver lendo as Escrituras, mas quando eu estiver trabalhando, ganhando, quando eu estiver com meu marido, com a minha mulher, com meu filho, nos momentos bons ou ruins. Essa sede, esse aumento dessa chama, é o sinal de que a ressurreição está cada vez mais perto em mim. E esse artista ilustrou isso de uma maneira maravilhosa. Porque quando a gente vê essas expressões, dá para a gente sentir a ânsia dessa reconexão, desse reencontro. E é essa ânsia que a gente deve sentir e levar como ensinamento de hoje, nesse dia da ressurreição. Não como um momento nostálgico que aconteceu há 2000 anos, mas como um momento que acontece agora e que pode acontecer sempre, a cada dia da minha vida. Para cada um de nós. Esse é o meu convite para cada um de vocês e para mim, para que a gente transforme os nossos dias, cada um deles numa celebração de Páscoa, numa intensificação do nosso desejo por Deus, por nós mesmos, que é o amor incondicional, que é a pureza, que é a paz, que é a alegria que a gente tanto busca. Ela está nas nossas mãos. Como Deus disse, Jesus, o reino dos céus está nas suas mãos. Mas, além disso, o reino dos céus está dentro de você. Depende da sua vontade. Depende de nós. Hoje é um dia para a gente intensificar. E, a partir de hoje, seguir em frente, crescendo com esse amor, com essa vontade, com essa inspiração e esse desejo. Certo? Eu agradeço a todos. E eu vou pedir agora para o John Baba compartilhar um pouco de inspiração com todos nós. Bom dia, Baba. Eu gostei muito dessa imagem. Eu me inclino a Deus, me inclino a meu Gurudev, Babahari Haranandaji, meu Guruji, Paramahansa Pragyanandaji, todos os mestres de nossa linhagem, santos e sábios de todas as épocas do mundo inteiro, especialmente nessa fase, inclinando com humildade para Jesus, que ensinou a gente como progredir. Eu me inclino a todos vocês. Jai Guru, Jai.
escutando o que Swamiji estava falando, me veio algumas coisas também. Qual era a diferença entre esses discípulos e outras pessoas? Não eram rabinos, não eram pessoas estudiosas. Mas tinha duas coisas que são essenciais no caminho espiritual. Eles eram leais e tinha fé. O fé, em sânscrito, se chama Shraddha. Shraddha é aquele fé implícito nos ensinamentos, no exemplo do mestre. E seguir. Porque tem momentos que vai ser abalado. Vai ser abalado. Tudo bem. Mas mesmo assim, o verdadeiro discípulo vai em frente, vai em frente. Essas pessoas foram abaladas. Mas tinha uma ligação. E anteontem eu recebi uma frase de Gurudev, que o Gurudev fala que quando alguém estabelece um relacionamento com Deus, o apego diminui, ele se sente mais amoroso e, portanto, livre do medo. Sabemos que esses discípulos sentiram medo, né? Eram perseguidos também, procurados. Quem era o seguidor desse Jesus? Opa, tinha medo. Mas Jesus chegou para completar esse relacionamento. Lembra que o relacionamento do mestre com o discípulo é algo eterno. Mais profundo do que a gente percebe. Muito mais profundo. Que o mestre ama o discípulo muito mais do que mãe, né? Ama e faz tudo. Quando Jesus chegou, eu estava lembrando muito a Santa Ceia, porque a chegada de Jesus estava completando os ensinamentos dele sobre o pão e vinho. E eu vou ler a tradução da Bíblia e alguns pontos mais interessantes. Esse de João, por exemplo. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Também, Jesus também ensinou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que darei pela vida do mundo. E olha aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, como ele mesmo ressuscitou. Quando o mestre fala uma coisa, o que sai da boca de um guru de verdade, sempre vai se completar. Vai. Isso é uma coisa que você pode ensinar embaixo. E ele, quando fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Essa é a graça que veio para esses discípulos e para todos. Quando estuda sânscrito, você vê que graça tem uma palavra específica, se chama kripa. Kri e pa. Não é como kri e ya. Kri e pa. Kri significa você faz. E o pa significa você recebe. Então, conforme seu envolvimento, sua postura, sua atitude, teu comportamento, servindo, ajudando, encorajando, mostrando compaixão, o nível que você faz isso, seguindo todos os ensinamentos do mestre, esse nível você recebe. É uma coisa de duas mãos. Crie, você faz,
Pá, você recebe. Por isso que temos que fazer algo. Como esses discípulos. Com fé, com determinação, coragem, passaram por essa fase. E a graça, conforme as escrituras, vem em 3 formas específicas. Atma Kripa, que é a graça de Deus. Guru Kripa, é a graça através do Guru, os ensinamentos, etc. E Shastra Kripa, a graça que vem dos livros sagrados. E quando a gente fala dos livros sagrados, falamos da Bíblia, da Bhagavad Gita, do Dhammapada, do Torá, do Alcorão. Esses que são sagradas escrituras que vieram direto de Deus. Nada New Age aqui. Coisas comprovadas ao longo do tempo. Firmes, fortes. Esse é o dia que muita gente volta e lê sua Bíblia um pouquinho, que é muito bom. E lembra, para você ler a Escritura, primeiro tem essa primeira fase de leitura. A segunda fase é compreensão. Você tem que compreender. E depois você leva na prática. Isso é muito importante. Em Kriya Yoga, o Gurudev sempre batia nessa tecla. Tem que pôr a espiritualidade na prática, no dia a dia. Como o Swami estava falando agora. Né? E falamos todo esse tempo, porque tem que ser no dia a dia. Estamos aqui. Você não pode falar que Deus não está nesse momento ou nesse momento. Você pode não perceber o divino, ou não querer perceber o divino, e vai só pelo ego, mas ele está aí. Não existe um lugar que o divino não está. E depois de praticar, vem a percepção mais aguda. E isso leva à realização. Quando o pessoal pergunta o que é a realização, autorrealização, etc., era para simplesmente perceber quem realmente somos. Não intelectualmente, mas de ter experiência disso. Quando a gente fala de Kriya Yoga, sempre falamos que Kriya Yoga não é baseado em dogma. Não é que você tem que acreditar nessas coisas. Kriya Yoga é baseado em experiência. Em sua experiência. Na prática. Outra coisa que eu estava pensando, quando escutei o Swamiji falando. E é realmente interessante. Hoje, quando eu vi ele, eu falei, Happy Day. É um dia feliz. E ele também falou bastante sobre isso. Aí pensamos, por que sentimos feliz hoje? Why? O que está acontecendo em nós? E como é que isso é ligado com o ensinamento de Jesus como uma metáfora? Uma metáfora. Na Santa Ceia, ele trouxe o ensinamento sobre pão e vinho. E agora ele chegou e falou, eu sou o pão e vinho. Eu não te falei? Eu não te falei? Eu estou aqui. O que eu ensinei antes, coloquei na prática, meus discípulos, meus filhos. Isso aqui. E é mais do que o corpo. Por que sentimos feliz? Quando você estuda mais profundo, você começa a entender por que a ignorância está por toda parte. Você pode entender um porquê que não é tão fácil se revisar, perceber o divino em tudo e em todos e dentro de você. Por quê? Existem várias camadas, os mestres dizem, chamado koshas. Kosha é uma capa. A ideia é que no meio tem uma espada e tem várias capas. A capa externa se chama Annamaya Kosha. É essa capa. É o mais denso. E isso é a capa, a verdade é que o termo é a capa de comida. Significa carne. Significa a parte física. Né? Normalmente a gente vê só isso, né? Você vê uma pessoa bonita, você já julga, esse é bonito.
porque a capa tá bonita. Essa aí é feio, que a capa tá feia. A gente faz essa... Isso mostra nosso nível de ignorância, mas isso é a capa externa. Annamaya Kosha, que ela é feita de comida e um dia vai ser comida. Mas esse é o externo. Agora vamos penetrar mais um pouquinho. O que dá vida a essa camada de Annamaya Kosha? É Pranamaya Kosha, prana. Prana que vem através da respiração. A respiração dá essa energia vital para animar o corpo, as formas, as plantas, as pessoas, os animais. É a prana que penetra, que isso que dá a vida. Penetrando mais, Pranamaya Kosha. O próximo nível é Manomaya Kosha. É a capa da mente, que começa a entender o que é isso. O que é isso? Que começa a descobrir Prana, Ana, e o que é o mundo. Pode ser até confuso, mas começa a ter uma percepção, Manomaya Kosha. Depois é Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha é a capa de conhecimento. De conhecimento que pode levar até sabedoria, que é mais profundo. Mas é o conhecimento. Eu digo essas capas para entender o processo de penetrar, para chegar até a verdade. Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, daí chegamos ao próximo, que é o último capa, antes que chega a alma, o divino, é Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha é a cobertura de bem-aventurança. Quando você medita muito bem, e depois você tem um sorriso, você se sente feliz. Hoje nós estamos falando tanto em felicidade. Sentimos feliz. Ananda, que é bem-aventurança. Anandamaya Kosha é a última cobertura antes que chega a própria alma, que é a divindade. Deus, Guru e a alma é a mesma coisa. Que chega essa divindade. Então, minha gente, essa é a nossa busca através da meditação, através dos atos. Quem pratica Kriya Yoga, você sabe que Kriya, que cada atividade é feita pelo divino. Você começa a ter essa percepção. E o outro lado de sua sadhana é a meditação. Sentando, meditando. Swamiji falou uma coisa muito boa ontem, ele lançou o desafio para todo mundo, pelo menos 5 minutos. Gurudev dizia isso. 5 minutes time, 10 minutes time. Naquela época em Nova York, todo nova-iorquino era muito agitado. E ele fala, eu não tenho tempo, não tem tempo. Ele falou, 5 minutos, 10 minutos. Né? E depois que você tem um gostinho da meditação, você não quer ficar com 5 minutos? Você quer muito mais. Mas não usa esse desculpa de tempo para não ter nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Entrando profundo. Eu e meu pai somos um. Você vê que Jesus, com todo esse momento, sim, é um fato histórico. E ele era também. Mas ele criou uma metáfora de um caminho para seguir. Um caminho para seguir. Estamos sempre pensando em Jesus de Nazaré. Aquela figura, como eles pintam, que hoje em dia parece muito ocidental. Até eu vi formas de Jesus, loiro com olhos azuis, que não era muito realista naquela região do Oriente Médio, mas tudo bem. Aquelas formas. Mas eu não quero falar de Jesus de Nazaré, filho de carpinteiro. Quero falar de uma coisa bem maior. Jesus, Sadguru,
Satguru, o guru que leva até a libertação. E como fazer isso? Como fazer isso? Começa primeiro a perceber que o Jesus já é a própria alma. Que Deus é a alma, Jesus é a alma em você. Ele falava que eu sou o caminho, a verdade, the way, the truth e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer chegar até o Pai, vem através de mim. Tem que vir através de mim. Não estava dizendo que tem que ser de uma religião ou outra. Além disso, com esses ensinamentos, vai seguir o mestre que ensina e dá um exemplo desses ensinamentos. Então, a vida dele mostra isso. E esses episódios dessa Semana Santa são exemplos e a metáfora do que a gente deveria fazer no nosso interior. De mergulhar. Quando Nicodemos, na Bíblia, perguntou para Jesus, mas como é que eu faço para progredir? E Jesus falou, você tem que nascer de novo. E Nicodemos falou, mas eu posso voltar e entrar na ventre de minha mãe. Ele não entendia. Jesus falou, não, você tem que nascer de novo em água e espírito, com água e espírito. O que significa água? Água é pureza, amor. Esse é o exemplo da vida. Amor. E o que é espírito? Espírito é a respiração, força, determinação, a força de Deus. Nasce de novo através de água e espírito. E você se transforma. Isso que Jesus estava falando. Que você vai além do Anamaya Kosha, só tudo físico. E vai entendendo que sua natureza essencial é de sua própria alma. E ele está lá. Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de você. Pode ser mais claro do que isso? Não. Impossível ser mais claro do que isso. Não é que eu fui para lá. Ou você tem que ir lá. Quando você morre, você vai para lá. Está dentro de você. A maior parte do tempo, nós e toda a humanidade não percebe que a direção de nossa estratégia para crescer é só externo. É só externo. E quando você percebe que o externo não satisfaz nem teus 5 sentidos, nem a mente, nem as análises, etc. Quando esses 5 sentidos e a maneira de pensar sobre o mundo lá fora não satisfaz para essa busca ser verdadeira, então você muda a estratégia. Você vai para outra direção. O interno. Você ama Jesus? Jesus falou que o reino dos céus está dentro de você. Dentro. Por isso que a gente medita. E vai buscando. Os Upanishads dizem que Deus está escondendo em cada ser humano. Ele está escondendo. Tipo, tenta me achar. Não desista. Vem, eu estou aqui. E com esse fé, que nem os discípulos, e a lealdade aos ensinamentos, junto com sua determinação, amor, você chega lá. Porque esse divino na essência é tanto nossa origem como nosso destino. Não é uma coisa impossível, pelo contrário, vai acontecer para cada um. Até que o Jiva, essa pessoa individual, que pensa que é o corpo, vira Shiva. Era a sua origem
e você volta para onde você começou. E vai acontecer para cada um de nós e para cada criatura. Agora, você pode apressar esse processo, pega um atalho, e o Gurudev dizia o atalho de Kriya Yoga. Você pode praticar, não, eu não quero esperar tanto tempo, vou agora. Todos os grandes mestres me ensinaram que eu tenho que me aprofundar. E se eu acredito que o Jesus falou que o reino dos céus está dentro de você, está dentro de mim, e eu tenho que achar. Não é que você tem que virar um padre ou algo assim. Não, você muda a sua vida. Dentro de suas profissões, se vocês são de família. Vê o exemplo de Lahiri Mahasaya. Ele fez tudo certinho. No sentido que todas as responsabilidades e compromissos de um homem, chefe de família, ele cumpriu. Todas. Todas. Mesmo assim, era um mestre realizado. Mestre realizado. Ele achava tempo para meditar, ele procurava o divino em tudo, e ele foi entrando. Mas ele cumpriu todas as obrigações do mundo. Ele mostra que isso não é impossível. E ele mostra que a gente não tem desculpa, não. Então, vê essas histórias, especialmente agora a história de Jesus. E toda essa jornada, especificamente a última fase, ele regressando para Jerusalém, no domingo de Palmas, chegando para ajudar a humanidade. O momento da Santa Ceia, que ele deu todas as direções e para os discípulos. Ele trouxe isso. Falou do pão e do vinho com exemplos físicos, né, para eles entenderem. E daí, depois de todo aquele que ele sofreu, o corpo dele sofreu, e ele entregou isso como um cordeiro de sacrifício que lembra os judeus na Páscoa deles, quando Moisés mandou eles colocar sangue nas portas, para o anjo da morte não matar eles. Libertou. Jesus chegou para libertar. E agora ele chegou, voltou para os discípulos e falou: você está vendo? Isso que eu ensinei. Agora você tem que seguir. Vocês têm que seguir. Cria coragem e vão seguir. E mais tarde, 40 dias depois do Pentecostes, vem outras coisas para dar mais força para eles. Então eu só digo para vocês, nesse dia auspicioso de hoje, o Jesus é a sua própria alma divina. Mestre de verdade, o Sadguru, é sua própria alma divina. Porque a alma é o Guru. Engane-se quem só pensa nas formas. Eu gosto desse, não gosto do outro. Essa é a nossa bobagem humana. Mas Guru, de verdade, o Sadguru, é um só. E Deus é um só. E Ele está aí. Está aí, guiando, orientando, e esperando para você perceber. Perceber que o reino de Deus está dentro de você. Então, hoje, nesse dia auspicioso, nós vamos meditar agora com Swamiji. Eu me inclino a todos vocês. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Swamiji? Obrigado, John Baba. Vamos, por favor, fechar os olhos. Lembrar da nossa respiração. E lembrar que em cada respiração a gente pode sentir essa ressurreição. A gente pode sentir essa presença viva em nós. De olhos fechados, de olhos abertos, a gente deve viver para essa meta. Para experienciar nossa verdadeira identidade. Eu e meu Pai somos um. Em cada momento do nosso dia, a gente pode viver dessa maneira.
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ó Mestre, ó Príncipe da Paz, que em cada momento da minha vida eu possa celebrar a sua ressurreição em mim, escondido, soterrado por tantos desejos, tantos apegos, tanto ego. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia no qual você me lembra mais fortemente de que você existe em mim. E eu só preciso me lembrar disso. Concentrem-se. Observem sua respiração. E pelo menos lembrem-se que é a presença dele. Fazer para agradar a Deus em cada momento das nossas vidas. Esse deveria ser o nosso questionamento diário. Como está o meu desejo pela verdade? Quanto tempo mais eu vou me contentar só com as migalhas do mundo? Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Inclinem-se para frente em reverência. Exale. Respiração normal. E com oração, com celebração, com amor. Ó Deus, ó Jesus, nesse dia de hoje eu sinto mais fortemente esse desejo pela sua presença. Não a sua presença física, mas a sua presença na forma de um amor incondicional. Na sua presença na forma de uma alegria que jamais se esvai. A sua presença na forma de uma paz que é inabalável em face a qualquer desafio que o mundo me oferece. Se eu nasci para isso, ó Deus, expande o meu coração para essa experiência. Me tira, por favor, só da teoria. Me leva do crer para o experienciar. Eu me curvo como uma criança pedindo o seu abraço, pedindo a sua presença. Se você é, se revela. Se você existe como eu creio e como todos os mestres falam, me deixa sentir. Que essa experiência seja direta, ó Senhor. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente.
Cada instante lembrando da respiração, cada instante falando e ouvindo sobre Deus, cada instante se movendo com um objetivo claro na nossa frente, é um pouco mais de combustível na nossa chama do divino. Concentrem-se. Ó Deus, ó Deus, ó Mestre. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente. É a presença dele. Ele respira em você. Ele te ama e ele é o amor em você. Inale lenta, longa e profundamente. Mais amor. Exale lenta, longa e profundamente. E espalhe esse amor. Inale, longa, lenta e profundamente. Ó Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Ó Pai. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Mais amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Mais uma vez. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Por favor, façam mais 3 respirações dessa, em silêncio no próprio ritmo. Lembra que cada respiração é um passo a mais em direção à ressurreição. Por favor, façam com amor. E agora a respiração normal e consciente. Concentrem-se lá dentro, onde acontece realmente a ressurreição, onde a gente se conecta de novo com Jesus, com Deus. Vamos meditar em silêncio nesse dia auspicioso, nesse dia divino, nesse dia poderoso. Vamos sentir essa presença vibrando em nós, em silêncio, no seu interior. Tente.
Respiração normal, consciente. Sintam. Príncipe da Paz não é só um nome, mas é a experiência que vem em nós através da meditação. Essa é a nossa herança divina, e essa deve ser a razão do nosso viver. Até que a gente esteja completamente estabelecido nessa paz. E esse reencontro com o divino, essa ressurreição deve acontecer em cada dia, em cada momento, em cada instante. E nesse dia também especial, nesse dia divino de celebração, uma querida mãe nossa, a Iracela Má, que é uma das líderes de centro de socorro, deixou seu corpo, depois de alguns meses de luta contra um câncer. Mas é certo que esse dia foi escolhido por Jesus, pelos mestres, para levar uma alma tão especial, tão divina, que deixou tantas coisas maravilhosas nesse mundo, que trouxe inspiração, que trouxe amor para tantos, que cuidou da natureza e cuidou de todos com tanto amor e dedicação, e hoje segue para a morada celestial, experienciando também essa imortalidade, essa ressurreição. Então é certo que ela está hoje nos braços de Jesus e dos mestres, então para nós também é um motivo de celebração. Que o nosso amor por Cristo, que o nosso amor expandido hoje, também se estenda para ela e que essa jornada dela continue em paz, em amor e que ela abençoe a todos nós que estamos por aqui ainda. Que a gente tenha alegria no nosso coração por tudo que ela deixou e não tristeza porque ela segue agora para a morada divina. E nós vamos orar então o Mahamrityunjaya Mantra 5 vezes, nesse dia especial, nesse momento, pensando também em todos que precisam de mais amor, de conforto, de cura, de paz. E pensando nessa nossa mãezinha que segue a jornada dela rumo ao divino, no melhor dia, num dia auspicioso e divino para essa transição. Depois que a gente orar, a gente fica 1 minuto em silêncio. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhen Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Ruchormukshiyamamrutat 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 Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a Deus, a Jesus e aos mestres por essa oportunidade de a gente tornar a nossa vida uma celebração.
de uma Páscoa contínua em cada dia, em cada respiração. E que cada vez mais a gente possa sentir essa presença viva de Cristo, de Deus, transbordando nossos corações de amor, de paz, de coragem, de alegria e divindade. E que dessa maneira a gente se torne cada vez mais instrumentos do divino para espalhar esse tesouro por toda parte, em cada pensamento, palavra e ação. A gente existe para transformar e a gente tem as bênçãos deles. E esse dia deve ser um dia para a gente se fortalecer e se ancorar muito mais nisso. E seguir daqui por diante, vibrando, celebrando. Tentando perceber essa presença de Cristo vivo em cada um de vocês, em mim e em toda parte. Eu me curvo a todos vocês com gratidão e com alegria. Todos somos a presença de Deus. Om paz, om paz, om paz. Om amém. Muito obrigado a todos. E feliz e divina Páscoa para todos nós. Jai Guru.